Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre a função Group By em Power Apps, mas não só, vamos também falar sobre galerias aninhadas e mais algumas funções que podemos utilizar para criar aqui um ecrã onde vais poder ver uma galeria dentro de outra e tornar aqui a tua página um bocadinho mais interessante. Fica por aí, é já a seguir. Boas, bem-vindo novamente, o meu nome é João Teixeira e hoje vamos falar então sobre a função Group By em Power Apps que te permite criar, por exemplo, galerias aninhadas na tua aplicação, que é um conceito bastante interessante. Mas não só vamos ver a função Group By, como vamos ver algumas funções que podem ser úteis para juntar à função Group By, de modo a poderes ter uma tabela que te permita ter os dados da forma como pretendes. Ou seja, vamos também ver algumas funções que permitem moldar as tabelas, como show columns, add columns, etc., que são funções que permitem trabalhar as colunas, e a função Group By tem uma utilização muito particular, que podes usar, por exemplo, para gráficos, embora os gráficos não seja a melhor coisa que nós temos em Power Apps para poder fazer, há outros aspectos mais interessantes que podemos utilizar em vez de criar gráficos em Power Apps, mas um dos conceitos é esse, o outro conceito é criarmos uma galeria dentro de outra, ou seja, subgalerias. E é isso que vamos ver então agora no ecrã. Vou já passar para o ecrã para podermos ver como é que isto funciona. Olá novamente, já estou então aqui no nosso ecrã e já tenho aqui uma aplicação feita, mas ainda está sem nada e por isso a primeira coisa que vou fazer é adicionar dados para a nossa aplicação. Então vou aqui aos dados, repara que agora o ícone já é diferente, já tem aqui uma tabelinha. Vou então adicionar dados, vou criar uma lista, aliás, criar não, a lista já está criada, vou buscar uma lista de SharePoint que eu tenho. SharePoint não, Excel, vou buscar Excel, pode ser Excel hoje, e vou aqui ao OneDrive, e tenho então aqui dados financeiros. Ok, tenho a tabela finanças, ligar, e então esta tabela é uma tabela que eu uso com alguma frequência porque tem alguns dados e até podes utilizá-la do Power BI, por exemplo. E então é fácil de aceder aqui a estes dados se quiseres replicar esta tabela. Muito bem, então tenho aqui a minha tabela e a primeira coisa que vou fazer é criar uma galeria vertical. Ok? E a galeria vai buscar a minha tabela das finanças e vou só colocar aqui título e subtítulo. Mas, para já, a galeria vai ficar aqui sossegada, só para vermos a função Group By. Só puxar aqui a galeria cá para baixo. Ok, então temos aqui a nossa galeria com os nossos dados, mas eu até vou criar uma galeria horizontal para perceber a lógica, ou para perceber a lógica diferente de uma galeria horizontal. E então vou criar aqui um botão, em primeiro lugar, e este botão vou então fazer aqui o Group By. Então vou chamar este botão Agrupar e o botão vou-lhe chamar BTN Agrupar, ok? Então, a função Group By é muito simples. Temos, basicamente, a lógica de começar com Group By e a primeira coisa que nós temos é a nossa tabela, aquilo que nós queremos agrupar. Então, temos a nossa tabela Finanças, depois definimos o nome da coluna que nós queremos usar para agrupar. Imagina que eu quero agrupar por país, é a lógica normal, ou seja, estou a agrupar todos os países que são iguais, juntam-se num só. Então vamos imaginar que eu vou agrupar por país, ok? E a seguir temos o nome do nosso grupo, ou seja, há de haver uma coluna, digamos assim, que agrupa tudo o resto que nós temos em função do país, ou seja, a tabela tem vários dados. E então estamos a agrupar por país, é uma coluna com o país, e depois temos, efetivamente, todas as outras colunas que estão agrupadas. É o conceito de agrupar, como no Excel, como em Power Query, que nós podemos ter. Então, eu vou-lhe chamar aqui dados. Atenção aqui à parte das aspas, ok? Porque hoje em dia já várias funções utilizam a lógica da plica, ok? Para criar o nome do campo. Então, se eu fizer Enter, tenho a minha função a ser ativa assim que eu clicar no botão agrupar.
automaticamente eu tenho o grupo By. Mas, para conseguirmos ver esta lógica, porque se eu chegar agora aqui, imagina que eu agora pego na minha galeria e eu tenho a minha tabela das finanças, então eu quero ver os grupos aqui colocados. Então, a melhor coisa que nós podemos fazer para podermos analisar os dados da tabela é definir esta lógica dentro de uma coleção. Então vou fazer aqui um clear collect, ok? E vou dar o nome à minha coleção. A minha coleção vou-lhe chamar grupo, por exemplo, e os dados para a minha coleção é então aquilo que eu estou a agrupar. Então, desta forma, vou só formatar aqui o texto e temos então uma galeria, aliás, uma coleção. A coleção chama-se grupo e tem aqui os dados para nós podermos ver. Então, se eu fizer outra vez um clique no meu botão, agora já estás a ver aqui a coleção grupo, que já não é as minhas finanças, o que significa que eu já posso pegar aqui na minha galeria e chamar a minha tabela grupo, ok? E como podes ver, já só vejo os países agrupados, mas aquilo que eu te quero mostrar é, se formos aqui às coleções, grupo tabelas, e se eu quiser ver a tabela, isto é o que sai, estás a ver? Então temos a nossa coluna que agrupa e depois temos o resto dos dados, que estão todos os dados aqui. Ou seja, se eu clicar aqui, eu vejo uma tabela, mas só para o país. Onde é que está o país? Não está o país, claro, porque o país é aquilo que estamos a agrupar, mas estes dados são só para o país França, ok? Então, voltar ao grupo, se eu quiser Canadá, eu só vejo os dados de Canadá, ok? Então, esta é uma das lógicas pela qual nós podemos usar a função groupBy para tirar uma tabela ou ter uma tabela dentro de uma determinada linha. Ok, temos então o nosso grupo e agora aquilo que eu quero fazer é o seguinte, uma vez que o grupo é gerado por várias colunas, ou seja, dentro da nossa tabela temos várias colunas, eu quero fazer aqui uma seleção de colunas porque eu não quero todas as colunas a serem utilizadas dentro do meu grupo. Ou seja, vou utilizar aqui algumas funções, nomeadamente uma função específica, que é a função showColumns, mas tens outras funções que podes utilizar, como addColumns para adicionar colunas, showColumns para mostrar só as colunas que queres, dropColumns para retirar colunas e, por exemplo, o renameColumns para alterar o nome de uma coluna. Eu, neste caso, vou utilizar a função showColumns para mostrar só algumas colunas dentro daquilo que é a tabela que sai dos nossos dados, ok? Então, dentro do groupBy, o groupBy precisa de uma tabela e a tabela é a minha tabela finanças, mas eu vou fazer aqui o showColumns para dentro da minha tabela finanças mostrar apenas algumas colunas e vou mostrar a coluna do ID, por exemplo, a coluna do segmento de mercado ou país, por exemplo, país. Deixa-me só fechar já aqui o parênteses e fechar aqui o ponto e vírgula para formatar aqui e então assim consegues ver melhor ou conseguimos perceber melhor que é o groupBy precisa de uma tabela. Sim, foi quando começámos a fazer com a tabela finanças, mas dessa tabela eu quero só visualizar algumas colunas. Então showColumns e tenho então finanças, ID, país, vou pôr o segmento de mercado, por exemplo, vou pôr a banda de desconto e vou pôr as vendas. Faz conta, ok? Então, neste caso, se eu formatar, basicamente agora a minha coleção, vou fazer outra vez Alt, clique para ver a coleção e agora vais ver que se eu clicar na minha tabela, continua a ter a mesma lógica, mas aqui nos dados já só vejo 4 colunas. Escuso estar a ter as colunas todas para poder trabalhar, ok? Então, essa é a lógica. Temos aqui, basicamente, a ideia de reduzir o número de colunas que estamos a trabalhar dentro da nossa tabela com o showColumns, ok? Então agora, se já temos esta parte feita, a lógica é relativamente simples. Então vamos imaginar que eu tenho aqui o meu botão agrupar e agora em vez de ter aqui esta galeria, porque eu posso chegar aqui à galeria e fazer aqui uma lógica que é, se eu tenho aqui a galeria, eu depois já vou criar outra galeria para podermos ver, outro exemplo um bocadinho mais interessante, mas se eu tiver aqui a galeria e a galeria está a ir buscar a minha tabela grupo, ok? Ou seja, os dados da minha coleção grupo. E se eu chegar aqui, eu tenho aqui o país, para poder ver o país, e tenho aqui os 4 países ou os 5 países, e aqui posso ir buscar, basicamente, this item, dados, que são os dados. Mas repara, eu não consigo pôr todos os dados da tabela, todas as colunas da tabela, dentro de uma etiqueta de texto.
Então podemos fazer, por exemplo, aqui uma concatenação, só para ver aqui a lógica, está bem, concat. E vamos concatenar dentro desta tabela uma coluna em específico, que podem ser as vendas, ok? E vamos parar as vendas com um ponto e vírgula, por exemplo, com o separador ponto e vírgula. E então, como podes ver aqui, já tenho as vendas todas de França, por exemplo. Agora, quem diz o ponto e vírgula, podes usar, por exemplo, o caractere 10, que é muito utilizado, que é o caractere que permite fazer uma quebra de linha, basicamente. E então, se eu colocar aqui a minha galeria, ok, e colocar isto um bocadinho maior, e se eu colocar as vendas aqui um bocadinho maiores, consigo ver as vendas todas por cada categoria principal, que é o país. Mas o que eu quero fazer então é agora criar uma galeria que seja um bocadinho mais apelativa, para não ter só os valores assim. Então vamos colocar uma galeria dentro de outra galeria. E para este caso, ou para este efeito, vou mandar fora esta e vou optar por uma galeria horizontal, está bem? Pronto, eu aqui estou a usar os controles ainda clássicos, mas serve perfeitamente para aquilo que eu quero. Galeria horizontal. E a galeria horizontal começa por ter aqui o grupo, mas eu não quero este aspecto assim, por isso vamos pôr só, pode ser em branco, ok? Não interessa. E eu quero ter então a galeria onde vou começar a ter uma etiqueta de texto e vou ter o país. Ok, então estás a ver aqui o país? Pronto, eu agora vou arrumar mais ou menos isto de uma forma relativamente simpática, para ter aqui um aspecto um bocadinho melhor. E então vamos primeiro à nossa galeria. Eu vou-lhe chamar gal principal, que é a galeria principal. Ok, a minha primeira label é o país, vou só chamar assim país, ou LBL é melhor, país, para termos a lógica do país. E vou só criar aqui a galeria mesmo a ocupar esta zona toda. Vou puxar aqui a minha galeria para aqui, pô-la um bocadinho mais para baixo e rapidamente quero fazer aqui o meu template size. Vou colocar o meu parent width a dividir por 5, ok? Porquê dividir por 5? Eu tenho 5 países, tenho 5 países e então quero ver os países todos aqui prontinhos. E aqui a dimensão desta caixa de texto vou colocar parent template width para ficar com o mesmo tamanho. E só para arrumar aqui no instantinho, o x igual a 0 e o y igual a 0, ok? Pronto, então temos basicamente aqui os nossos países todos arrumadinhos. Vou só aplicar aqui esta lógica e como eu gosto das caixas de texto clássicas, podemos dizer assim, podemos colocar aqui uma cor de fundo e conseguimos ver aqui a cor de fundo como se tivéssemos uma tabela prontinha a analisar os nossos dados. O que eu quero agora fazer é o seguinte: dentro desta galeria, ou seja, dentro da minha galeria principal, que eu quero ver a minha template cell, e na minha template cell eu vou colocar uma segunda galeria, uma nested gallery, ok? Então, inserir uma galeria agora vertical. Voilá! Então, a minha galeria vertical, na verdade, os itens que ele vai ter, vai ser o grupo, mas de uma forma diferente, ok? Então, vamos lá começar com a nossa galeria. Esta é a subgaleria. Sub ou gal secundária, ok? E os itens não vai ser o grupo, vai ser o thisItem dados, ok? Mas, basicamente, aquilo que eu quero fazer agora é, então, eu tenho aqui os meus dados, mas eu quero ver, basicamente, os subvalores dentro da minha galeria, ok? Então, para isto funcionar, o que eu quero ver aqui é o meu grupo de dados, mas agora, se eu for buscar aqui thisItem dados, aqui o item vai ser thisItem banda de desconto ou segmento de mercado, por exemplo, ok? Então vamos só confirmar aqui o erro que aparece aqui. Eu tenho aqui os meus dados, não é isto, é a largura. A largura, qual é a largura que eu quero aqui? Quero o parent
width, ok. E aqui o erro, vamos só colocar aqui o erro. Disitem país, não quero o disitem país, ups. Só um segundinho, ele está um bocadinho lento. Aqui, ok, isto é porque a galeria, sim. Vamos lá tirar a galeria e vamos colocar a galeria em branco, mais fácil, ok? Então, assim temos a galeria principal, a galeria secundária e na galeria secundária vamos começar aqui, parent, template, width e temos então a nossa galeria mais pequenina porque a galeria que eu criei tinha ali aqueles objetos e por isso é que estava a dar os erros. Então, recapitulando, temos a nossa galeria principal, temos a galeria secundária e a galeria secundária vamos ter os itens que é thisItem dados. Então estamos a ir buscar a tabela dados da galeria principal, ok? Isto é muito importante. Então, a partir daqui, vou só adicionar então uma caixa de texto, uma etiqueta de texto e esta etiqueta de texto, aqui arrumadinha, que já vamos arrumar depois em termos de dimensões, mas para já aquilo que eu quero é suficiente e vou colocar então aqui thisItem segmento marcado, só para podermos ver então aqui a lógica. Então, este thisItem é o item da nossa célula principal da galeria principal, ok? Então significa que se eu tenho o valor França, se eu estou a ir buscar os dados do conjunto França, depois posso ir buscar as subcolunas, foram aquelas que eu mostrei no show columns, posso ir buscar as subcolunas dentro desse item principal, ok? Então, se eu fizer aqui Ctrl+C, Ctrl+V, aqui posso ir buscar, por exemplo, aqui é que posso deixar se calhar o segmento marcado, aqui vou deixar o ID, para podermos ver o ID, ok? E Ctrl+C, Ctrl+V, imagina que posso ter aqui, agora, a banda de desconto, foi uma das colunas que eu também coloquei, banda de desconto, e se eu colocar aqui, agora, as vendas, temos aqui as vendas. Então agora vamos só arrumar aqui um bocadinho melhor a nossa galeria. Tenho então a galeria principal que tem aqui os dados. Ok, está perfeito. Tenho a galeria secundária, na qual tenho aqui a minha célula principal, que tem os itens, mas vamos colocar aqui o width, e o width eu vou colocar o parent, width, mas neste caso parent, template, width, melhor dizendo, para ficarmos com uma lógica de uma tabela aqui bem definida. Depois, vamos imaginar que o x está a 0, o y também está a 0, não, está a 40, vamos pôr aqui, se calhar, quanto é que isto tem? De altura, 40, ok, então 40 está ótimo. E na galeria secundária, eu vou tentar pôr isto um bocadinho mais pequeno, para se conseguir ver os vários itens, ok? Então, vamos tentar pegar aqui no template fill e vamos colocar o template fill com outra cor, color anti-white, por exemplo, para podermos ver aqui os nossos itens um bocadinho separados para podermos ver a lógica. E então, basicamente, se tivermos isto um bocadinho mais pequeno, já aparece ali o item 4, mas se calhar vou pôr assim com algum espaço para se ver só 3 itens de cada vez, ok? Agora, claro que podes fazer aqui algumas alterações estéticas à tua galeria. Por exemplo, se na galeria principal, se a minha, vou pegar aqui no meu template fill e podemos dizer que se este item, if, que é muito habitual fazemos isto, se este item, this item is selected, vamos ter aqui uma cor tipo, sei lá, color, vamos pôr aqui uma color se é? Ok, pode ser. Caso contrário, vamos pôr um color white, vamos pôr um white, white, ok, vamos formatar isto, não gosto do cian, vamos pôr aqui outra cor,
Aquamarine. Ok, bom, é só para termos a ideia do que é que estamos a fazer, está bem? Então, imagina, se eu tiver selecionado Canadá, Estados Unidos, México, Alemanha, consigo ver então os valores de uma forma diferente para ver então os itens da galeria e temos então a nossa subgaleria colocada dentro da galeria principal. Então, basicamente, a função agrupar, ou group by, melhor dizendo, pode ser colocada dentro de uma coleção. Se colocares a coleção, consegues ver a tabela e consegues ver os dados. Aqui, dentro do group by, nós temos uma tabela que é a tabela que queremos agrupar, mas essa tabela pode ser logo manipulada com, basicamente, funções que nos permitem trabalhar as colunas. Eu hoje utilizei o show columns, podia ter utilizado outra coluna, outra função qualquer. Por exemplo, o add columns é muito útil para podermos ter a lógica de criar um gráfico em que tens uma segunda coluna onde vais agrupar os totais, etc. por aí fora. Mas neste caso fiz o show columns e temos então as colunas que eu quero ver da minha tabela agrupada e o grupo é feito por país e o nome desse grupo chama-se dados. Aqui é só um nome temporário, ok? Para termos a ideia do que é que estamos a fazer, então é um nome temporário. A partir desse momento que nós temos então a nossa tabela com o grupo, a nossa galeria principal em termos de itens vai ter então o nosso grupo, que é a nossa coleção, e a galeria secundária. Acho que falei de tabela principal. Galeria principal vai ter o nosso grupo, a galeria secundária vai ter os itens, que é o item que está na galeria principal. Isto é que é importante perceber, está bem? Então, não vais buscar uma tabela, vais buscar o item dessa galeria principal e esse item é que tem a tabela cá dentro, que é a tabela dados. Depois tens a tabela dados, colocas então as várias colunas como se fosse uma subtabela que tens aqui. Então, a lógica é simples, se perceberes que uma galeria precisa de uma tabela, só que essa tabela vem do this item, que é o item principal. Ok? Muito bem, então, resumindo aqui este nosso vídeo, dei-te aqui um amiré sobre a função GroupBy principalmente e as utilizações em que podes utilizar a função GroupBy, nomeadamente as galerias aninhadas. Então, se gostaste do vídeo, não te esqueças de colocar um like, que ajuda sempre a poder promover o vídeo e para outras pessoas poderem ver. Se achares que o vídeo é interessante, não te esqueças de também partilhar com alguém que possa fazer falta esta lógica para poderes experimentar. E se ainda não subscreveste o canal, não te esqueças de subscrever para poderes ter acesso aos vídeos em primeira mão. Quanto a nós, vemos em breve num próximo vídeo. Até lá, fica bem!